Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite do estudo do Evangelho. Nós gostaríamos de convidar a todos para a palestra do dia 27 de agosto, que nós vamos ter o tema livre. Então, causa das misérias humanas, que vai ser com a Mara. E o dia 31, nós temos a participação do pessoal da Unime, através da Giovana Odi, de Panambi, que vai nos falar quem são os falsos profetas. Então, nós convidamos a todos e vamos aproveitar, para que nós possamos melhorar mais o nosso conhecimento através da doutrina espírita. Então, para nós nos harmonizarmos, eu vou ler um trechinho do nosso livro de hoje. Ele diz assim: cresça como se deve. Você pode aumentar suas capacidades, melhorar o raciocínio, disciplinar as emoções, preparar melhor o seu dia e o seu futuro. Disponha-se a aprimorar o que é, a procurar as coisas lícitas, a esperar a hora certa de se manifestar e agir. Com isso, você trabalha pelo seu bem-estar e se capacita para mais ajudar os outros. É de você mesmo, do cultivo do amor e da inteligência, que lhe surgem as modificações positivas, a fé e a ação. A boa intenção é a raiz da evolução. Deus o ajuda toda vez que você trabalha por si mesmo. Então é muito interessante essa mensagem de hoje, que está nos convidando a nos dispormos a melhorar, a fazer coisas lícitas, a trabalhar, a se capacitar. Quando nós fizemos isso, tudo melhora. Então, vale aquela mensagem: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, convidamos a todos para que levemos o nosso pensamento ao Pai, rogando a Ele o amparo e a proteção. Pedimos a Cleci, que vai fazer o Evangelho na noite de hoje. Que a paz esteja com todos, que assim seja. Então, desejo uma boa noite a todos aqui presentes. O Evangelho da noite de hoje, então, é do capítulo 3, que fala que há muitas moradas na casa do Pai. Então, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Então, se nós olharmos para essa abóbada azul, como podemos imaginar que aqui teria só o nosso sistema solar e somente vida na Terra? Então, aqui que o Evangelho vem nos dizer que entre as estrelas que cintilam, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação, mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Então, aqui podemos ver, então, primitivos, prova expiações, regeneração, ditosos e celestiais.
Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova e expiações, de regeneração e de felicidade. Então, nesse universo todo, nós estamos no nosso sistema solar. E ali nós encontramos a Terra bem pequena. Então, nesse turbilhão, o nosso é o sistema solar. Já se vos ha falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus. Senhora de si mesmo, na posse do livre-arbítrio, já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada de praticar o bem. Então, todos nós que um dia já estivemos no mundo primitivo, nós estávamos dotados de faculdades para praticarmos o bem. Nós éramos simples e ignorantes, mas todos nós na posse do livre-arbítrio. Mas há as que sucumbem e Deus não quer, e Deus que não as quer aniquiladas, lhe permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Então, no mundo de regeneração, todos já são tocados pelo bem. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem é lá ainda de carne, e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que deles se mostram dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta a alma, pairará acima de todos os horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste a aspirar às emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Mas nesses mundos ainda falível é o homem e o espírito do mal não há perdido completamente seu império. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde, então, novas e mais terríveis provas o aguardam.
Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Quem nos traz isso foi Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, agora vou ler a parte da progressão dos mundos para depois comentar. O progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos, destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessante e progressiva, uns de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e os da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandioso é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, esse mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que se acha hoje, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe em orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, vamos a diferentes categorias dos mundos habitados. Então, aqui tem um estudo realizado por Jorge Larrat, na obra que ele estuda A Caminho da Luz, e através de vídeos com os quais eu montei algumas lâminas que nos ajudam a compreender esse capítulo. Há muitas moradas na casa do Pai. Então, aqui vai falar das diferentes categorias dos mundos. Então, é colocado que os mundos são assim, como que divididos, como se em cada planeta onde esses mundos estariam, o primitivo estaria estanque, teria uma divisória. E, na realidade, não é assim. É assim. Temos sempre um crescendo gradual, em que um planeta vai assumindo lentamente as características do estágio seguinte. E se os espíritos não andarem no ritmo dos orbes, eles ali permanecem. Se eles andarem no ritmo dos orbes, ali permanecem. E se não andarem, vão migrar. Então, como eu li há pouco, os seres humanos evoluem, os planetas também evoluem. Então, se nós acompanharmos o ritmo do planeta, nós estamos aqui em provas e expiações. Tá.
Mas nós podemos ver que ele está mudando a cor, está indo, nós estamos agora numa fase de regeneração. Então, se nós acompanharmos a evolução do planeta e nos tornando melhores, nós vamos ficar no planeta de regeneração. Caso contrário, nós voltaremos para o mundo de provas e expiações. O espírito não retrograda, ele não volta para trás, mas ele não acompanhou a evolução do planeta para o mundo de regeneração. Então, ele volta para provas e expiações. Então, aqui, nós temos mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, ditosos e celestiais. O que tem, como são os mundos primitivos? Eles são destinados às primeiras encarnações dos espíritos, simples e ignorantes, mas com as leis de Deus na consciência e com o livre-arbítrio para agir. Depois nós temos o mundo de provas e expiações, do qual nós estamos vivendo, passando para a regeneração, onde somos inteligentes, mas o mal sobrepuja o bom. No planeta Terra, no mundo de provas e expiações, o mal é maior que o bem. Então, no mundo de regeneração, desejo de mudar, a bonança após a tempestade. Mas ainda o bem não domina, ele iguala com o mal. Mas nós já vamos falar sobre isso. Mas para ficar no mundo de regeneração, todos nós temos que estar tocados pelo bem. Nós queremos fazer o bem. As pessoas que vibram só no mal, elas não permanecem no mundo de regeneração. Então, é bem como diz aqui, é a calmaria depois de uma tempestade. E nós sabemos o que isso representa. Ou a nossa recuperação depois de uma cirurgia, de uma doença. Então, é um alívio, onde todos são tocados pelo bem. Todos buscam se melhorar. Então, aqui nós temos os ditosos, eles são voltados ao bem, onde o bem supera o mal. E por último, aqui nós temos então os mundos celestiais, é o supremo bem, é o que todos nós almejamos. Foi para esse fim que nós fomos criados por Deus, para chegarmos ali. É uma longa caminhada, não resta a menor dúvida. A gente não faz ideia de quantas mil encarnações para nós chegarmos até lá. Mas um dia chegaremos. Um dia chegaremos. Podemos dizer que há dois tipos de migração. A migração individual e a migração coletiva. É no sentido assim, a migração de nós deixarmos o planeta Terra. Isso é a migração. A individual, já diz o nome, é você sozinho, não é de um grupo, é de um indivíduo. Essa migração é facultativa, ocorre somente se o espírito quiser, sempre para mundos melhores, fora da transição planetária. Hoje nós estamos vivendo a transição planetária, então essa não é a situação da Terra hoje. Mas então o que nós temos é o exemplo que nós tivemos fora da transição planetária. A literatura espírita nos traz que Bezerra de Menezes, quando ele desencarnou, ele podia ter ido para um mundo mais evoluído. E ele quis ficar aqui na Terra para auxiliar os espíritos sofredores. Pediu para ficar no Brasil.
Aí nós temos outro caso na obra do livro Renúncia, que Alcione pediu para poder reencarnar na Terra. Ela veio de um planeta evoluído, ela veio de um outro sistema solar, mas ela pediu para reencarnar aqui na Terra junto ao amor da vida dela, para ajudar a recuperá-lo. Foi permitido, mas mesmo assim ela não conseguiu. Então, são caminhadas que todos nós fazemos. Então, agora vamos explicar o fluxo reencarnatório. Como ocorre? Então, assim, como ocorre a reencarnação aqui na Terra, fora da transição planetária? Os maus, que é a torneira grande, vai pingando, reencarnando. Aí nós temos a torneirinha menor, que são os primitivos. Nós temos a outra torneira, que são os bons. E aqui nós temos os péssimos, que não são tocados pelo bem. Não são tocados pelo bem. Então, assim, ali nós temos o funil. Então, como eu coloquei Bezerra de Menezes, então ele fez um trabalho maravilhoso, ele foi um espírito muito bom, ele se esforçou, teve as oportunidades que nós todos também temos, basta aproveitá-las, e ele conseguiu passar nesse funil para poder ir para um outro mundo, para um outro planeta. Mas ele optou por amor ficar aqui. Então, como diz aqui, facultativa essa migração. Você opta, você aceita ou não. Agora vamos, então, para a migração coletiva. Então, como diz o nome, ela é coletiva. Ela é compulsória. Não tem opção. Tu vai. Para mundos mais atrasados e durante a transição planetária. Como no slide anterior, tá, vamos passar aqui, os fluxos reencarnatórios, então. Nós temos a torneira dos maus, jorrando o tempo todo os maus, reencarnando aqui na Terra. Temos uma torneirinha que são os primitivos, os bons. Aqui nós temos os péssimos. Mas quando nós estamos num processo de transição planetária, passando de provas e expiações para a regeneração, aumentam os maus que reencarnam aqui. Os péssimos, não os maus, os péssimos que não são tocados pelo bem. Então, hoje nós podemos observar no planeta Terra o que tudo nós estamos vivendo. Quanta maldade nós enxergamos ao nosso derredor. Não precisamos nem enumerar aqui. E com essa vinda desses péssimos, aumentam muitas perturbações aqui na Terra. Então, quem olha para o lado percebe. Então, nessa situação vão ocorrer movimentos catalisadores. O que representa isso? Que são agentes de mudança para nós nos conhecermos. A doutrina espírita sempre vem falar nós. Ninguém reencarna para salvar o outro. Claro, quando a gente é pai e mãe, a gente traz o filho, você é responsável, quando ele é maior de idade, a tua trajetória com ele é ensinar, mas enfim, agora nós vamos falar assim, esse processo é para nós nos conhecermos, nós. Por que esses péssimos têm essa oportunidade de reencarnação que nós falamos que é a última oportunidade? Por eles, é uma nova oportunidade que eles têm de praticar o bem por nós. Se nós nos afinamos com essa bagunça, essa algazarra, com essa maldade, com essa corrupção, com tudo isso que nós estamos vivendo, se eu me afinizo, quer dizer que eu não estou pronta para ficar
num planeta de regeneração. Se nós os rejeitamos, se nós os odiamos, nós também não estamos prontos. Porque o ensinamento que Jesus nos trouxe é o amor, o perdão, a compaixão. Então, esses péssimos que estão tão desvirtuados no seu caminho, merecem a nossa compaixão e não o nosso ódio. Merecem as nossas preces. À primeira vista pode assim parecer, puxa, é forte, mas é assim mesmo. A doutrina espírita é bem clara nesses ensinamentos. Então, por esse motivo, eles reencarnam uma nova oportunidade para eles, para ver se nós fazemos parte, que achamos o máximo aquilo ali. Eu não estou pronta para ficar na regeneração, e nem se eu odeio. Também não estou pronta para ficar na regeneração. Então, agora, vai ter o processo, assim, exercício da migração coletiva. Isso tudo está bem, depois eu coloco ali no vídeo, dentro daquele estudo do livro. É um vídeo, mas ele era bastante longo, e então eu dei uma roubadinha nele. Captou, que eu achei que seria interessante aqui para nós. Então, aqui, nós temos um mundo de provas e expiações. Aqui é a Terra hoje. Mundo em transição de provas e expiações para regeneração. E aqui é um mundo de regeneração em transição para mundo ditoso. Como podemos ver nessa imagem da Terra, aqui nós estamos todos misturados. Deixa eu colocar a escalinha aqui embaixo, para nós termos ideia das cores, né? Aqui nós estamos todos misturados. Tem um verdinho, que já é lá do mundo de regeneração, já está mais avançado. Nós temos aqui esses dois vermelhinhos, que vão voltar para o mundo de provas e expiações, porque eles não foram tocados pelo bem. São os espíritos péssimos reencarnados aqui, que não foram tocados pelo bem. Aí nós temos dois que estão, uma parte avermelhada, a outra amarelada. Então, já vamos seguir aqui que nós vamos entender. Esses dois são retirados do planeta, isso quando desencarna, não vai ter planeta chupão aqui. Ninguém é levado vivo para outro plano, para outro planeta. Quando esses dois espíritos desencarnarem, eles vão ficar na erraticidade, com a oportunidade de aprendizagens e seria a cadeirinha do pensar. Muito bem, vamos seguir aqui o trabalho. Os maus não tocados pelo bem vão para onde? Para o mundo de provas e expiações. Eles não retrogradam, como eu já falei antes. Eles não conseguiram evoluir juntamente com a evolução do planeta. Então, eles vão para o planeta com o qual eles se afinizam. Foram para lá, muito bem. Agora, esse outro planeta, nesse planeta nós temos os dois amarelos. Eles não estão na altura para ficarem para o mundo ditoso. Eles vão vir para a Terra, eles são inteligentes, eles vão auxiliar na nossa evolução, da mesma maneira como aqueles péssimos vão ajudar a evolução no mundo de provas e expiações. Eles são inteligentes, mas eles não foram tocados pelo bem. Então, aqueles dois amarelinhos ali vieram para a Terra, que não estavam em condições de ficar no mundo que está na transição para ditoso. Agora nós temos
No mundo em transição de regeneração para ditoso, ele vai receber espíritos que ainda não estão no nível para ficar na evolução do planeta, para ficar nos celestiais. Então, eles vêm para onde? Para esse mundo que está em transição, para ditoso. Agora chegou o momento de nós pensarmos nesses dois que ficaram de fora. Muito bem. Eles reencarnam aqui na Terra. Um reencarnou, ele chegou aqui convivendo só com espíritos que estão tocados pelo bem. É isso importante nós compreendermos, assim, o mundo de regeneração ficam os espíritos tocados pelo bem. Os que se esforçam para se modificar para melhor. Os que estão dispostos a seguir a sua caminhada, buscando superar os seus defeitos, os seus vícios, o seu orgulho que ainda existe. Então, vai ser um mundo bem melhor como nós estamos vivendo hoje. Então, esse irmão reencarnou aqui na Terra e convivendo nesse ambiente saudável, comparado com o que nós estamos vivendo hoje, né? Ele achou o máximo. Ele entrou junto com a turma. Não, tá ótimo, que bom esse mundo melhor. Já outro veio aqui para a Terra, ele não gostou dessa organização. E ele achou péssimo isso. Ele queria ficar num planeta onde ele pudesse fazer as bagunças, falcatruas, às quais ele estava acostumado. Então, o que vai acontecer com ele? Vai haver, então, um processo de... Ele vai... me perdi a palavra agora, deixa eu me encontrar aqui. Ele vai fazer uma migração tardia. Me tinha fugido a palavra migração. Questão de memória. Então, aconteceu a migração tardia. Ele voltou ao planeta de provas e expiações. Muito bem. Então, assim, eu acredito que deu para compreender um pouco essa questão da progressão. Na casa do Pai há muitas moradas. Aí, como nós olhamos aquele imenso céu infinito ali de estrelinhas, de pontinhos. Depois nós vimos o nosso sistema solar. E ainda hoje nós temos pessoas que não acreditam que haja vida fora do planeta Terra. Será que Deus ia criar alguma coisa que não teria sentido? A perfeição máxima que é Deus. E também, assim, pensando, aceitando que existem a reencarnação, existem muitos planetas, que com certeza daqui a algum tempo mais nós vamos ter entendimento maior disso, como de tudo. Compreendemos, assim, também que nós não voltamos para trás. Os planetas vão evoluindo. Se nós conseguimos acompanhar a evolução do planeta que vai se transformando e todas as pessoas que vivem ali vão se transformando, nós conseguimos acompanhar, nós ficamos nesse planeta. Agora, do caso contrário, eu volto para um de provas e expiações, ou como no caso de transição para ditoso, eu volto para um de regeneração, porque eu não estou pronta para viver nesse mundo. Eu vou atrapalhar quem está lá. Eu tenho que ter aprendizagens em outros mundos, que nem provas e expiações. Vai ter que passar por muito sofrimento para aprender a ser bom. Por que ele tem que passar por sofrimentos? Ele tem que refazer o que ele fez os outros sofrer. Aqui nós temos os péssimos. O que eles têm que fazer nessa caminhada? Refazer ou desfazer o mal que eles fizeram.
Vamos pegar um exemplo assim, não cabe a nós julgar ninguém, de maneira nenhuma, os péssimos, as pessoas que matam pelo prazer de matar. Eles vão ter que ir para o mundo de provas e expiações, talvez para sentir o que é perder um ser amado. Isso é expiação. Para ele valorizar, para ele sentir a dor que é você perder um ente querido, como ele fez muitas outras famílias perder. Isso é expiação. A prova é que nós passamos todo dia. A prova de manhã, eu vou levantar, vou ficar deitado, vou ir trabalhar, ou eu vou lá no trabalho, eu vou trabalhar, ou vou ficar no celular. São provas que nós enfrentamos todo dia, das simples às mais grandes. Então, isso são provas. E todos nós evoluímos. Todos nós. O planeta e nós. Para finalizar, eu vou trazer uma frase de Paulo que consta no Livro dos Espíritos. Gravitar para a unidade divina, tal é o destino da humanidade. Para alcançá-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas eles são opostas: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, quem nos traz isso é Paulo. Agradeço a atenção de todos e que Deus nos abençoe. Deixa eu passar aqui onde eu tirei o material. Muito interessante o estudo desse livro. Bem, realmente o evangelho de hoje é muito bom, muito esclarecedor. Vamos fazer um resuminho rápido, né? Todos nós vamos progredir, todos nós vamos chegar a ser anjo. Essa é uma informação de primeira, né? Nós estamos atualmente num mundo de provas e expiações. Todos já sabem disso, né? Também já passamos pelo primitivo. É só nós pegar um pouquinho da nossa história, né? Que nós vamos ver que nós já passamos pelo primitivo. Nós aqui, no mundo de provas e expiações, o mal predomina. Embora a gente ache, mas tem tanta coisa boa. Tem coisa boa, tem bastante coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Tem mais coisa ruim que coisa boa. Aí eu fiquei olhando aquelas torneirinhas lá. Vocês viram qual era a maior torneira? A do mal, né? Vejam como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Ele dá a oportunidade a todos. Porque quando nós vamos lá para o plano espiritual, através dos estudos que a gente faz, nós não vamos evoluir lá. Nós vamos ter o aprendizado lá. Mas a evolução nós temos que provar aqui. Aqui que nós temos que fazer a prova. É aqui que eu tenho que mostrar que eu não vou vibrar no mal, que eu vou fazer as coisas de forma correta, que eu vou ser honesto, que eu vou procurar ser bom, que eu vou procurar fazer as coisas mais lícitas possíveis. Então, mas a gente sabe, Deus abre a torneirinha do mal, ou seja, aqueles nossos irmãos com más tendências caem aqui. E aí eles vão ter que se esforçar para provar que vão fazer diferente. Entenderam? Se não conseguir, não fica. Nós estamos a caminho de um plano de regeneração. Já foi pior. Está ruim, mas vai ficar melhor. O caminho é esse. Mas vai caber a cada um a sua parte. Ninguém vai fazer por ninguém. Eu tenho que fazer por mim, cada um tem que fazer por si. Cada um faz a sua parte. Deus nos dá a oportunidade. Deus não castiga. Deus nos dá a oportunidade de nos educarmos e fazer o melhor. E um dia nós vamos ir para mundos ditosos e para mundos celestes. Mas ninguém passa
lá para a faculdade sem antes passar por todos os cursos que tem que passar. Nós não chegamos na faculdade sem fazer o ensino médio. E assim é na vida também. Nós vamos aprendendo. E isso que a gente passa não é sofrimento, é um aprendizado. Mas que cada um tem que fazer a sua parte. Que bom que nós temos a doutrina espírita que nos mostra isso, que nos esclarece sobre isso. Obrigado do seu evangelho. Então agora vamos agradecer ao Pai a oportunidade de nós termos esse nosso plano, de nós termos o aprendizado, a convivência, o esclarecimento, que vai fazer de cada um de nós um ser melhor. Pedimos ao Pai a boa intuição, o bom pensamento, a forma melhor de sermos. Nos intui, nos dê força, Senhor, de fazermos sempre pelo melhor. Que a paz esteja com todos. Que assim seja. Então partimos agora para os passes.